é verdade que todo mundo tem problema sexual? Sei disso não, viu? Olha, pelo menos de acordo com os relatos de consultórios em atendimento psicológico, de terapia de casal, sim, muitas pessoas passam por esse tipo de problema. E é exatamente essa questão que os atores Eduardo Albuquerque, Mariana Moreno, Cida de Oliveira e Marcelo Prado levam para a cena. Todo mundo tem problemas sexuais. Volta a Salvador em curta temporada no Teatro Jorge Amado. Tem mesmo, a gente tem que reconhecer. Com apresentações até 1º de setembro. O espetáculo aborda o comportamento sexual humano de forma leve e bem-humorada. É uma comédia do dramaturgo Domingos de Oliveira e também com o psicanalista Alberto Godin, que construíram essa obra a partir de cartas anônimas recebidas pelo terapeuta. É isso mesmo, Mariana Moreno é atriz do espetáculo e está aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Felipe. Um prazer estar aqui. Mariana está aqui me olhando assim, quando eu digo que ninguém tem aqui, não é todo mundo que tem problemas sexuais, ela garante que sim. Né, Mariana? E quem se defende é quem mais tem, viu, Felipe? Então vou ficar calado, é melhor. No espetáculo a gente diz que se você não tem, você não é uma exceção, você é um mentiroso. É um mentiroso, né? Então tá. A gente está em cartaz com esse espetáculo há 8 anos já. O espetáculo estreou em 2005 e foi um sucesso enorme. A gente viajou, fez outras cidades, outros estados. A gente acabou de chegar de uma temporada no Rio de Janeiro que seria de 3 meses e acabou se estendendo por 5 meses. E agora, ainda bem, a gente conseguiu essa brechinha na pauta do Teatro Jorge Amado, que é a nossa casa. A gente estreou lá. E estamos fazendo já agosto. Só agosto, aos sábados e domingos. Mais de 100 mil pessoas já viram o espetáculo em várias capitais. É, muita gente, muita gente. É realmente um sucesso enorme. Eu acho que o grande segredo do espetáculo é que é um tema que interessa a todo mundo, né? Porque fala de relação, de vida a dois, de sexo, de amor. Todo mundo passa por algum tipo de problema, já passou ou passará. Até quem não iniciou a vida sexual tá cheio de dúvidas, né? Quer saber quais são os problemas para evitar. Pois é, e você sabe o barato desse espetáculo é que os casos são verdadeiros, né? O Alberto Godin, ele é um psicanalista que tem uma coluna no jornal O Globo, lá do Rio de Janeiro. Ele recebe problemas sexuais, ouvintes, espectadores, leitores do jornal escrevem para ele, confessando seus problemas. E ele aconselha, sugere soluções. E aí, com um monte de cartas na mão, ele percebeu que ele tinha um material sensacional, né? Porque tem histórias que realmente são inacreditáveis. Aí ele ofereceu essas cartas para o Domingos de Oliveira, que é um grande autor, já com grandes sucessos. E juntos, eles adaptaram algumas dessas cartas para o teatro. Então, é um barato, porque ao mesmo tempo em que é muito cênico, muito divertido, muito engraçado, aquelas histórias pertencem realmente a pessoas. São casos sérios. É muito engraçado. O diretor da gente costuma dizer que é uma comédia e realmente é muito engraçado para quem está assistindo. A gente que está em cima do palco tem que tratar com muita verdade aquilo, porque são problemas que as pessoas vivem. A gente fala de sedução, a gente fala de infidelidade, a gente fala de impotência. É isso, vocês dividiram por esses blocos, esses esquetes, né, da peça, mas em algum momento, assim, o público reage mais, tem algum momento, algum tema específico, assim, da peça, onde a plateia parece ter, assim, o maior... Olha, o tempo inteiro, esse problema é meu. Depende muito da plateia. Mas a plateia reage muito, se identifica muito em alguns momentos. A gente percebe do palco olhares, risadas nervosas, cutucadas. Eu imagino quando vai casal, né? É o tal da mulher, E vai muito casal, viu, Felipe? Vai muito casal e de todas as idades. De todas as idades. O espetáculo é realmente dividido em cartas. A primeira fala sobre sedução, a segunda sobre infidelidade, a terceira sobre impotência, a quarta sobre perversão e a quinta... gostaram, né? E a quinta sobre preferências sexuais. Que está muito também, assim, na tônica do dia. Do dia. É muito divertido. A plateia vai nos bastidores, depois no camarim, cumprimentar e conhecer a gente. E sempre tem um amigo, um primo, um vizinho que já passou. Nunca é a pessoa, né? Nunca é a pessoa. Você pensa assim, olha, eu tenho uma prima que já passou por isso. Olha, meu irmão, ele... nunca é a pessoa, nunca né? É a sempre própria pessoa. É o vizinho, né? E como é que coloca o humor nisso aí? Porque você falou que é um assunto sério, é um assunto que vai lá, incomoda um ou outro em determinado ponto, em determinado aspecto. Como colocar humor nessa história aí? Dá pra colocar sem ser agressivo? O tempo inteiro. A gente fala sobre sexo, sim. A gente aborda
aborda essas questões, mas de uma forma muito leve e muito divertida. Esse é o grande trabalho e o grande talento dos autores, né? Isso está no texto. E a nossa direção também, quer dizer, não é um espetáculo que não tem nudez, a gente não mexe com a plateia, a gente não deixa eles lá participando, cada um do seu tamanho, do seu jeito, do jeito que quiser. A gente não expõe ninguém, mas como o nosso diretor diz, o Fernando Gomes, a gente gosta, né, de rir do problema alheio, né? O ser humano pequeno que gosta de rir do problema dos outros, né? E as cenas realmente são muito divertidas, gente. São muito divertidas. É muito legal, assim, as pessoas voltam, as pessoas assistem várias vezes, o público, ao tempo em que se renova, porque as pessoas, o boca a boca desse espetáculo funciona muito. Então as pessoas saem divulgando, elas próprias voltam com primos, com pais, com amigos que querem, né? Eu quero trazer o meu namorado para assistir esse espetáculo, é muito. E no final tem uma grande participação, entra de repente em cena, invade o teatro, uma figura muito importante na vida de todos nós. Ficou curioso, então vai conferir até 1º de setembro essa curta temporada, o espetáculo 8 anos com esse sucesso, já reunindo muitas pessoas por conta da temática, aqui como falou a Mariana, mas claro também aí a atuação de vocês que deve ter uma integração muito grande. Nessa temporada, nessa temporada a gente tem a participação do Marcelinho Prado. Marcelo Prado é nosso ator convidado, que está substituindo o Cadu Veiga, que é do elenco, mas está fazendo um outro trabalho e não está com a gente. Então ele já fez, lá em 2006, o Marcelo Prado fez com a gente, depois teve que sair por conta de um outro compromisso profissional e agora ele está retornando como ator convidado. Nós somos 4, todos nós estamos desde o início, desde 2005, então realmente a gente se entende muito em cena. Se dá bem, né? A gente se dá bem, mas eu vou dizer que, olha, tem 8 anos que eu faço esse espetáculo e eu continuo me divertindo como se fosse a primeira vez. Legal, assim que é bom. Semana passada eu ri no meio da cena, me perdi e ri no meio da cena. Meu Deus, 8 anos fazendo isso e a gente ainda se diverte. É um outro segredo, né, de dar tão certo do sucesso. A gente vai tentar antecipar algumas coisas aqui ainda no programa de hoje, tentar colocar algum trecho da peça, fazer com que a Luciana conte algum caos aí, a Mariana que conte algum caos pra gente sobre alguma coisa que chamou sua atenção, Mariana. Então daqui a pouco a gente continua conversando um pouco mais aí sobre todo mundo tem problemas sexuais. Você tem qual o seu? Não precisa contar não, mas pensando aí quietinho aí no seu carro, onde você estiver nos ouvindo agora. Esse é o nosso assunto de hoje, a peça que fica em cartaz lá no Teatro Jorge Amado até 1º de setembro, sábado às 8 da noite, domingo às 7. A gente está aqui fora do ar também falando de problemas sexuais, não nossos, né? A gente está falando dos problemas sexuais dos outros. Isso porque o tema da nossa entrevista hoje é a peça Todo Mundo Tem Problemas Sexuais, em cartaz lá no Jorge Amado até 1º de setembro, sábado às 8, domingo às 7, 6h30 agora. Os ouvintes estão aqui participando. O Júnior está falando que já assistiu a peça. O final realmente aparece uma figura importante para todos. Isso porque a Mariana Moreno, que é a atriz aí da peça, estava contando pra gente que no final acontece algo bombástico, aparece algo que é realmente, segundo o nosso ouvinte, importante para todo mundo, né? Você não pode contar para não estragar a surpresa, né? Tem que ir lá conferir. Você ficou curioso, né, Eu fiquei Felipe? curioso, mas eu fui pescar já na internet, já vi mais ou menos o que é. Segundo o Júnior, né? Concordo com ele, é algo importante para todo mundo. Para todo mundo. Vai lá, vai ficar no conferir. suspense. Agora, Mariana, cada sketch desse, cada momento é muito particular, é fruto de uma carta, como você falou. Agora, os atores vão abordando também esse tema de uma forma sutil e no final tem sempre alguém para aconselhar. Como é que funciona isso? Às vezes não é tão sutil a abordagem, viu, Patrícia? É muito engraçado, mas realmente cada carta enviada, cada cena do espetáculo tem um tema abordado, toda a cena gira em torno daquele problema sexual e sempre tem os amantes, que são figuras da natureza, representam o amor, eles estão ali para ajudar, para aconselhar, eles acham que não tem problema nenhum, tudo é muito fácil de resolver. Então eles sempre entram na cena para tentar ajudar aquela pessoa, coitada,
que tá ali vivendo aquele momento difícil. É difícil mesmo. Às vezes, na cena, né? Isso tudo na cena, gente. A plateia tá ali assistindo, ninguém mexe com a plateia. Porque isso é importante dizer e repetir. Porque tem gente que não muita vai, gente porque que tem fica medo. constrangido. Olha, eu já tô com esse problema, já vou lá assistir essa peça. Não. E vai que justamente o meu problema, Não. vão me chamar pra falar. De jeito não nenhum. Você pode se identificar, mas você fica ali quietinho, ninguém mexe com você, não. Mas Agora, aí entram os amantes pra tentar resolver. Nem sempre conseguem, viu? Mas eles tentam. Tem algum caos aí que você lembra que vale a pena contar, que chamou sua atenção assim que você pegou o texto da peça? Uma peça antiga, mas eu imagino que a surpresa ao pegar o texto fique ainda na sua memória. Algum caso que você pegou assim, ixi, isso existe, isso aconteceu, como é que é isso? Olha, eu vou fazer um resuminho, porque realmente são casos que todos nós já vimos, conhecemos de algum lugar. A primeira cena fala sobre sedução. Então, é um rapaz que trabalha numa farmácia e ele tem uma colega de trabalho que seduz ele o tempo inteiro, mas não sai disso. Você tá com esse problema? Que problema? Uma pessoa na Não sua é? vida? Não sai disso. A menina não resolve se quer, se não quer, e fica provocando Fica o pobre atiçando. coitado, tentando o bichinho o tempo inteiro. E ele sofre muito com isso, porque ele quer, ele tá apaixonado por ela. E ela parece que quer também, porque provoca, mas não sai disso. E na hora do vamos ver, Nada. cadê? A segunda cena fala sobre infidelidade. Então é um casal que se conheceu na faculdade, eles casaram super novos e a menina casou virgem. E ele não, mas ela sim. E aí depois de alguns anos de casados, ela resolve dizer pra ele que ela tá com curiosidade de conhecer um outro homem. Também é uma coisa muito comum. O que fazer, né? Quer dizer, a curiosidade eu não sei se é comum, mas esse casamento, né? A menina Imagino casar que virgem sim. até hoje ainda acontece. Menos do que antes, mas ainda tem muita, né? Nem tão muita comum mulher. assim, vai. A gente reprime. É porque a gente reprime. A mulher, então, é mestre em reprimir, né? O que sente, o que quer, não bota pra fora de jeito nenhum. Mas a situação é interessante, né? Porque imagina, E ela ela não só quer fez trair. sexo com esse homem. E ela não quer trair, tá abrindo o jogo. Ela aí? chega num momento em que ela não aguenta mais essa angústia e ela divide com ele. Ela quer a ajuda dele, ela fala que quer permissão dele. Fala, olha, me deixe ali experimentar um... Não, pode ser um bora comigo. Que situação, né? Que situação, gente, imagina, Aí, na plateia alguém com um fala caso sobre... parecido. Não é, sempre Aí tem. se cutucar, né? A terceira é sobre impotência. Então é um rapaz que tá muito apaixonado pela mulher e ela por ele, mas na hora do vamos ver, o negócio não acontece. A pressão e aí, no juízo. Um belo dia, tudo funciona. Ixi. E aí é um Deus nos acuda. E aí A tudo mágica. funciona, porque será que funcionou? E aí a cena mostra o que aconteceu Ixi. para funcionar. E eu imagino. E a mulher fica louca, porque descobre uma caixinha de Viagra na roupa dele. E ela acha que aquilo é artificial, que na verdade não sentiu tesão não por foi ela. desejo, né? Foi fabricado na farmácia. Um desejo fabricado na farmácia, ela diz. Coitado. E ele, na verdade, ele gosta dela. É uma questão fisiológica ou às vezes psicológica, né? Enfim. Então são situações, perversão é um casal super conservador, casado já tem um pouco mais de idade, e que de repente o chefe da senhora é bêbado, tem que ser levado para casa deles, porque não tem condições de ir para casa, então eles levam esse chefe para casa. E ele pede uma cerveja, uma bebida, alguma coisa para beber. O marido da senhora sai para comprar uma bebida. Tá feito. E ele enlouquece com a mulher. Ixi. E agarra a mulher quando o marido chega. Pega os dois em flagrante. Foi forçado. Mas aí aquilo gera uma fantasia na cabeça deles, que eles começam a querer experimentar isso com outras pessoas. Por que não, né? Patrícia Não tá é. meio boca E é aberta, tudo- mas por que é não? tudo verdade. Tudo E as pessoas que histórias vão lá, vão reais. assistir. E tem gente que vai mesmo assistir a peça porque quer tratar dessas questões, não tem coragem, não consegue buscar um especialista. E vai lá na peça para depois, quem sabe, a peça servir como uma introdução para aquele Você assunto. sabe que isso acontece muito? Tem muito Opa. casal que fala isso pra gente, sabia? Opa, o quê? Felipe Ela tá falou da animado. introdução ao assunto, eu fiquei, né? Já ficou. Tem um monte de casal que fala pra gente que Que o bom que você tá abordando. espetáculo traz essas questões de uma forma tão leve e divertida que acaba que gera esse diálogo. Porque Pautando também a as relação do pessoas casal, não né? estão acostumadas a conversar e a falar sobre isso, né? Sobre o É. que falta, o que Fica todo quer, mundo o que inibido, né? deseja, qual é o problema do outro, o que espera do outro na cama, no amor, na relação, enfim. E o espetáculo, de uma forma muito divertida, acaba que
possibilita esse tipo de conversa mais aberta sobre essas questões, né? Essa da terceira pessoa mesmo participando de uma relação a dois, isso é muito difícil alguém puxar esse assunto com alguém. Por exemplo, agora no carro, devem estar aí, se alguém estiver trazendo a mulher do trabalho, ou trazendo o homem do trabalho. Uma boa oportunidade agora, só é soltar um por que não. Já facilita metade do tempo da conversa. Coragem. E esse mundo tá aí, né não, Patrícia e Mariana, pra gente aproveitar as coisas, né não? Boa, Felipe já tá se Felipe já tá dando. Não tenho nada contra nem a favor. Não tenho nada contra nem a favor. Acho que a gente deve experimentar o que a gente quiser. Está aí aberto para que o público vá assistir, tire suas próprias conclusões, conversa sobre o assunto. Não é, Mariana? Fica até quando mesmo, cartaz? A gente fica até 1º de setembro no Teatro Jorge Amado. A produção do espetáculo é da Carambola Produções e do Núcleo de Teatro Jorge Amado. É muito importante a gente estar no Teatro Jorge Amado esse ano. É nossa casa, a gente estreou lá, o Teatro Jorge Amado. No meio de uma confusão, que está no meio de uma confusão absurda, imoral. Acho que quando a gente fala na possibilidade do fechamento de qualquer teatro, de qualquer cidade, é uma violência contra a cidade, não só contra artistas e produtores e técnicos, mas contra a cidade, porque a gente está falando de cultura, né? Eu acho que é um assunto, devia ser um assunto proibido. Eu realmente acho vergonhoso. E o Teatro Jorge Amado não vai ser fechado, não pode ser fechado. E a gente está lá, que bom, esse ano. Ocupando aquele espaço, né? Literalmente. Que bom. E a Fernanda Torino leva aquilo com unhas e dentes e com todo o talento e profissionalismo que ela tem. É uma mulher guerreiraça mesmo, assim. E também está na nossa produção. Então a gente está lá no Teatro Jorge Amado, que é a nossa casa, aos sábados às 20 horas e aos domingos às 19 horas, numa temporada curtíssima. Até 1º de setembro. Eu quero convidar todo mundo que está ouvindo, vocês dois, por favor, quando quiserem. Cada um com seu respectivo, né, Patrícia? Eu garanto que vale a pena. Eu garanto que vale muito a pena. A gente veio de uma temporada muito legal no Rio de Janeiro. Já mais de 100 mil pessoas já assistiram. A gente participou do Festival Internacional de Teatro em Angra. 1.500 pessoas lá assistindo a gente, aplaudindo. Foi muito legal. É um orgulho, né? Uma montagem baiana. E com tanto tempo em cena, com o mesmo texto e fazendo tanto sucesso. Mariana, a gente quer agradecer a sua presença aqui, tá? E dizer que quem não assistiu, vá assistir. Aproveita para conversar, para discutir a relação, porque a peça, né, dá esse espaço. Eu garanto. Muito obrigada. Espero vocês lá. Um prazer estar aqui. Essa foi Mariana Moreno, atriz do espetáculo Todo Mundo Tem Problemas Sexuais, conversando hoje com a gente aqui em Frequência Baiana. Sucesso, viu, Mariana? Para você e para todo mundo.